O difícil é juntar tudo isso. Então, eu queria acrescentar aí apenas na questão do quase pleno emprego, e essa, sim, é uma atuação do Ministério Público do Trabalho muito intensa, é que os empregos gerados devem ser dignos. E o Brasil tem problema sério com o trabalho quase escravo, né? Vamos usar o termo trabalho escravo, mas é aquele trabalho degradante, em condições completamente nocivas e impróprias. Nós temos o problema da informalidade, que afeta seriamente as pequenas, médias empresas, principalmente, e outros problemas tantos. E quanto à questão do salário, não há o que acrescentar ao que o Alfredo disse. Quer dizer, como se gasta é o relevante. Mas é o relevante para ter uma qualidade de vida, para que a economia também se movimente adequadamente. Porém, nós temos que atentar para o valor do trabalho. O valor do trabalho não está nesse raciocínio. O valor do trabalho é o quanto ele vale. Afinal, tem o problema da falta de competitividade, da baixa produtividade verificada no Brasil, tem tudo isso. Mas, se com o trabalho de um trabalhador, o empresário consegue um resultado X ou Y, isso tem que ser considerado. Não é porque o trabalhador aprendendo a viver com um salário mínimo, isso seja suficiente, seja tudo resolvido. Bom, certamente que não. Eu acho que o valor do trabalho é dado pela disposição de qualquer indivíduo em se aprimorar, se credenciar. A gente sabe que existem 3 coisas fundamentais que a literatura sugere que possa se tomar impresso. Primeira coisa, casa própria. Segunda coisa, negócio próprio. E terceira coisa, o estudo. Eu acho que o valor de trabalho se dá através do seu individualismo, da busca por seu credenciamento, da busca pelo esforço de estudar. Aí, segundo o IBGE, existe uma relação entre aumentos de ganho salarial e anos de estudo. Então, essa relação, essa evidência é muito importante. Eu acho que tanto o Noedi quanto o Antônio, nós concordamos de vários problemas que existem no Brasil, de várias situações que precisam ser resolvidas. É só uma questão de ajustar a forma. Segundo o Antônio, pelo lado do trabalhador, isso aí pode gerar, no momento que tu reduz o custo dos 10% do fundo de garantia, provavelmente pode ter problemas no sentido da segurança do trabalhador, dos direitos, da proteção social do trabalhador, que é verdade, né? Na realidade, o que a gente precisa, eu como economista, eu tenho uma visão ampla, né, de todos esses problemas de reforma tributária, de carga tributária, de pressão fiscal, porque, na realidade, se tu pegar a carga tributária brasileira, não é tão grande assim, 36% do PIB, 36% tem os Estados Unidos, muito mais nós temos na Europa, que está agora reduzindo a carga tributária, mas esse não é o principal problema. O problema é a nossa renda per capita, que é uma das piores do mundo, é $7.000 ao ano. Enquanto que outros países, mesmo em crise, estão com 25, com $30.000 ao ano. Então, significa que nós temos uma carga tributária muito elevada por uma renda diminuta. E pior, por uma fragilidade grande da classe média. Mesmo que a classe média tenha crescido no Brasil e que tenha servido de demanda para crescer o Brasil, para desenvolver o Brasil, ela é muito vulnerável, segundo, como diz o Antônio, certamente. E o valor de trabalho, eu acho que, segundo o Noedi, eu acho que tem que ser visualizado pelo governo. O governo não deve regular a produtividade da empresa. Ele deve, através dos instrumentos de política fiscal, de política monetária, ajudar as empresas a se desenvolver. E eu sugiro que, além disso, o empresário se dê conta que o trabalhador é um parceiro dele. O trabalhador, ele precisa ter uma relação, o empresário precisa um comprometimento, né? Um comprometimento, e ele deve ajudar, deve fazer a lição de casa. O empresário tem que se dar conta que não basta ele ter um fundo de previdência, ele tem que ter, provavelmente, um consultor de finanças pessoais. Ele deve ter sites, livros, encaminhamento para o trabalhador entender que hoje ele tem que pensar no futuro. Ele tem que fazer uma gestão fortíssima de seu orçamento doméstico para trazer a tranquilidade familiar. Porque a gente quer que os nossos descendentes tenham condições de ter um valor do trabalho digno, de ter uma vida digna e de ter um futuro digno.
Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje. Temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados. O Dr. Noed já está convidado para um próximo programa aqui, porque ele tem muito a dizer a todos nós, principalmente pela atuação do Ministério Público do Trabalho e pela opinião pessoal, que é um homem experiente, inteligente, preparado, e por isso ele começa aqui com os 2 minutos de encerramento. Dr. Noed. Com tanta coisa para dizer, só 2 minutos, mas eu aproveito então para mais uma vez aí agradecer a oportunidade e lembrar que é um debate profícuo e que não termina aqui, né? Muito pelo contrário, as modestas contribuições que a gente possa dar aqui se inserem num contexto muito maior. E é nessa linha também que eu sugiro aí aos movimentos, ao pessoal que vai discutir mais, talvez lá no Congresso aí, que pensem no outro lado, né, a proteção social que o professor Alfredo aqui fala, é exatamente algo que falta muito no país. Então, por exemplo, se hoje nós estamos discutindo um projeto de 2007, que finalmente está se encaminhando para o final, nós temos o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, que está em vigor desde 1988 e que garante ao trabalhador relação de emprego protegida contra a despedida imotivada. E até hoje não foi regulamentado. E talvez se passem mais 20 anos ainda, mas é um debate que nós temos que retomar. Porque são garantias sociais, não estamos falando mais em imutabilidade, em relações imutáveis de trabalho. Não se trata disso, se trata de proteção social, de alguma garantia. Se esse é o modelo que nós queremos, nós não podemos esquecê-lo agora quando se fala em crise, quando se fala em flexibilizar mais as relações de trabalho. E quanto ao mais, aí eu acredito que nós temos aí boas premissas para, com essa pequena desoneração aí do trabalho, se possa haver novos investimentos e tal por parte do empresariado. E se houver, que seja na geração de empregos e que seja na geração de empregos dignos, postos de trabalho dignos. E ainda retomo a questão do simples trabalhista. Nós estamos bastante atentos a esse movimento, porque no nosso entender, o simples trabalhista, atualmente em estágio avançado de debate na Câmara dos Deputados, ela cria, como o Batista Filho referiu com muita propriedade, uma subclasse de trabalhadores de modo completamente injustificado, seja do ponto de vista do direito, da Constituição brasileira, que assegura tratamento isonômico, seja do ponto de vista da própria economia, que nos diz que a maioria dos empregos hoje estão nessas empresas aí. Obrigado. Muito obrigado, doutor Noed Rodrigues da Silva, procurador do Trabalho, representando o Ministério Público do Trabalho aqui no nosso Democracia hoje. Antônio Guentzel. Bom, eu quero aqui agradecer pelo convite, né? E quero dizer o seguinte, esse é um tema que, por certo, ainda vai se ouvir muitas manifestações, né? Muitas pessoas se manifestando sobre isso. Acho que o governo deve ter, né, continuar investindo em políticas sociais que beneficiem o conjunto dos trabalhadores. Acho também que os empresários, e aí o que eu gostaria de colocar aqui, na eventual retirada desse percentual, se pensa em repassar algum valor de valorização da mão de obra, né? Valorização do trabalhador, isso é tudo uma questão a ser pensado. E quando se fala também, se falou aqui no programa hoje, a questão de geração de emprego, nós temos um outro tema que também é debatido dentro do Congresso e que a gente não consegue avançar, por exemplo, né? Que é a questão da redução da jornada de trabalho, nem tanto, né, pela geração de emprego, mas nós também falando sobre saúde do trabalhador, que seria um outro tema que a gente poderia abordar. Então, nós temos milhares e milhares de trabalhadores com problema de saúde devido à extensão das jornadas de trabalho. Então, temos vários assuntos que a gente poderia debater aqui, né? E que a gente pode, com certeza, né, a nossa central, a CUT, está à disposição,
sempre que necessário para vir aqui e trazer o esclarecimento, fazer o debate. Muito obrigado, Antônio Guentzel, diretor executivo da CUT do Rio Grande do Sul, pela participação no nosso programa. Doutor Alfredo Meneghetti Neto. Bom, eu queria fazer uma manifestação em relação à proteção social que existe no Brasil exagerada. Acho que é oportuno essa discussão no sentido de encaminhar um enxugamento desse exagero da proteção social. Acho que o trabalhador precisa ser incentivado a se tornar um parceiro do empresário. O empresário precisa, sim, ter benefícios, ter incentivos fiscais. Entretanto, ter alguém, uma inteligência a monitorar esses incentivos fiscais. Não pode ser dado incentivo fiscal sem saber qual é a repercussão na economia. Efetivamente, há necessidade dos tribunais de contas da União, da Controladoria Geral da União, monitorar cada benefício fiscal, porque tu sabes que no Rio Grande do Sul nós chegamos a 36% do ICMS potencial que é dado de benefício fiscal. E que pior, não é monitorado, não é controlado, não é fiscalizado o efeito que isso aí está gerando na economia. Então, o empresário tem o seu lado também. Eu acho que o trabalhador precisa ter também determinados cuidados em relação a não ter uma proteção social exagerada. Vou dar o exemplo da fábrica Lifeng na China, que eu tenho um vídeo que eu discuto em aula, que eu sou professor da PUC, e lá em aula a gente discute essa fábrica Lifeng, que ali o trabalhador praticamente não tem proteção social alguma. Ele ganha $72 ao mês. Ele mora na fábrica. Ao ganhar $72 ao mês, ele paga inclusive a sua refeição. E, na realidade, isso é um exagero. As calças jeans são vendidas a $4 na China. Bom, de certa forma, eu acho que a gente tem vamos dizer assim, uma satisfação muito grande participar daqui. Eu te agradeço a tua produção, Batista. Para mim foi uma honra estar do lado do Noedi e também do Antônio participar desse evento. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo Meneghetti Neto.